Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Hoje é quinta-feira e eu, Renato de Prinzio, trago para você mais um estudo de um pedacinho da Torá. Abra o teu coração, como sempre falamos aqui no canal, né? Abra o teu coração para que o Eterno fale diretamente a ele e as instruções que ele nos traz, nesse estudo que fazemos semanalmente, buscando dentro da Torá alguns detalhes que estão mais escondidos além do texto Peshá, o texto direto da Torá, que nos traz tantos ensinamentos. O Eterno colocou para aqueles que, como você, que acompanha esse estudo, e tantos outros, né, que espalhados pelos 4 cantos do mundo, que estudam na Torá, buscam na Torá alguns ensinamentos mais aprofundados, para que aquele ensinamento que nos vem no Peshá, aquele ensinamento que nos vem diretamente, seja enriquecido com esses detalhes. Lógico que fazemos aqui não é fundamental para que você entenda a Torá. Para entender a Torá você tem que estudá-la e praticá-la, mas se você quer ter mais um pouquinho de conhecimento, aprofundar um pouquinho mais, você tem que se aprofundar nos outros 3 níveis, né? Você tem que se aprofundar, né, nas parábolas, você tem que se aprofundar nas mensagens dos profetas, enfim, você tem que se aprofundar um pouquinho mais para entender, né, com mais profundidade o que o Eterno nos ensina. Mas se você não gosta do nosso estudo, se você não tem interesse em acompanhar esse estudo, não há problema nenhum, né? Você deve estudar a Torá, você deve ler o texto, estudar o texto conforme ele vem apresentado, de preferência no hebraico, para você ter pelo menos a instrução como ela foi escrita, e praticar esses ensinamentos que você vai então aprender, né? Você vai amar ao Eterno, você vai amar o teu próximo, você vai viver segundo as orientações do Eterno, né? Mas, já que você está aqui, vamos então iniciar o nosso estudo, né? O nosso estudo que a gente apresenta aqui numa explanação, numa aula, mas que você pode baixar esse material depois aqui aponta a sua câmera aqui para o Telegram, né? Você vai lá para o Telegram e lá você baixa o texto, se você quiser depois ter o material em PDF para aprofundar esse estudo, para encontrar com mais facilidade o que nós estamos apresentando aqui na tela, né? Então vamos ao nosso texto, né? Ao nosso texto da porção, um pedacinho da Torá, que é o estudo que estamos fazendo dos números, né? Os números que são apresentados na Torá, os números que estão escondidos dentro do texto, os números que estão trazidos muitas vezes de forma clara, outras vezes como datas, como volumes, medidas de peso, de volume, distâncias, enfim, o Eterno colocou muitos números explícitos da Torá e também
colocou muitos números nas letras. Todas as letras da Torá, elas trazem um número associado a elas, e a gente pode, então, estudar as palavras, as letras, as palavras traduzidas em números. E aí a gente pode fazer relações matemáticas e descobrir muitas coisas embutidas no texto da Torá. Então vamos continuar aqui com o nosso estudo dos números da Torá, para obter um pouquinho mais dos segredos que estão dentro da Torá. Nós voltamos ao primeiro dia, o primeiro capítulo, né? Primeiro capítulo de Bereshit, finalizando toda a criação no sexto dia. Nós temos, na passagem do sexto dia para o sétimo dia, algumas informações que eu quero discutir com vocês hoje, quero apresentar para vocês hoje, detalhes que o Eterno colocou e que já falamos um pouquinho, mas que nós hoje vamos resgatar e tirar mais informações dali, né? A gente tem que ir estudando a Torá de passo a passo, de pouco em pouco, voltar, né? Vai à frente, volta, estuda de novo, porque a cada passo que você dá à frente, você compreende algo que estava lá atrás, que você muitas vezes não percebeu, né? Que você não estudou em profundidade, o que você precisa reestudar para entender melhor. Então nós voltamos aqui ao finalzinho do sexto dia, né? Finalzinho do sexto dia, quando o Eterno diz aqui o texto: Vayar Elohim et kol asher asah vehine tov meod, vayehi erev, vayehi boker, yom hashishi. Então, e Elohim, né? E viu Elohim tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Então, a cada processo, a cada estágio completado, ele diz que era bom, e no final ele diz que era muito bom, ou seja, toda a criação era perfeita, estava perfeita e poderia, então, começar a fluir por si só, né? Então, por isso que ele diz aqui que é muito bom. E foi o Erev, e foi o Boker, o dia 1, o dia 1, dia 2, o segundo dia, terceiro dia. Então, todos os dias ele terminou colocando, né, que foi a tarde, foi a manhã, foi o entardecer, foi o amanhecer. Mas nesse dia especial, o dia sexto, ele colocou o dia sexto, né? Yom Echad, Yom Shnei, né? O dia 1, o segundo dia, o dia Yom Shelishi, né? O dia terceiro. Então, não havia um artigo definindo aquele dia, mas aqui no Yom Hashishi ele colocou essa letra rei, né? Dizendo aqui que era o dia sexto, o sexto dia, dando aqui, colocando aqui o artigo, definindo com essa rei toda a criação. Por quê? Porque toda a criação já estava definida, como nós discutimos anteriormente, mas aqui tem mais informação que nós vamos hoje estudar por que o Eterno colocou essa rei, que mensagem que ele está nos trazendo. Nós vamos estudar uma mensagem que está embutida aqui, que você vai ver que o Eterno está presente nos detalhes, esses detalhes que ele coloca e que a gente precisa só através da gemátria, só através do estudo de números a gente consegue entender, né? Entender um pouquinho mais o que está embutido aqui, né? Porque quando você lê em português o dia sexto, você não se dá conta, né? Você não se dá conta desse artigo, mas aqui nós temos uma informação embutida. E é a última palavra do sexto dia. A partir de então nós teremos o sétimo dia. Vai Hulu, Hashamayim, Verharaetz, Verhol, Tsefaam.
e acabaram-se de fazer, acabaram-se de criar, acabaram-se de colocar tudo para funcionar, né? E todo o seu exército, ou seja, todos os seres que participariam da vida, todos os seres que teriam vida, todos os seres que comporiam toda a criação do Eterno. E aí, verso 2 do capítulo 2, Vaihal Elohim Bayon Hashevi Melarto Asher Asa Vai Ishbot Bayon Hashevi Mikol Melarto Aser Asa. E terminou Elohim no dia 7º sua obra que fizera. Então a parte que lhe cabia, a parte que ele determinou para ele fazer. E descansou no 7º dia de toda a obra que fizera. Então quando nós temos essa segunda parte de toda a obra que fizera, é porque a partir daquele momento, quem vai continuar a sua obra é o ser humano, é o ser vivo, é o ser que ele colocou em cima da terra, né? O ser que ele colocou e disse para dominar sobre todos os outros. A parte dele, né? A parte dele, a perfeição, o mundo perfeito, ele já colocou ali. A partir de então, nós é que temos que dar continuidade à sua obra. Por isso que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. E aqui nós temos entre o 6º e o 7º dia, nós temos algo acontecendo aqui entre o 6º e o 7º dia, que é essa passagem, né? Digamos assim, a passagem do bastão. Ele está nos dando o bastão para a gente dar continuidade, e ele colocou isso justamente aqui nessa letra rei, né? Nessa letra rei. Olha aqui a letra rei. 2 letras antes nós temos um Yud, 3 letras depois um Vav, e 4 letras depois do Vav, uma outra letra rei, né? Então aqui não é uma sequência de letras equidistantes, como você está acostumado a acompanhar aqui no canal, nos estudos da Teshuvah Total. Nós usamos muitos a letras equidistantes, mas aqui não são letras equidistantes, porque nós temos 2, 3 e 4 letras de separação. E aqui está exemplificado todo o processo da criação. Nós temos aqui, vamos trazer isso aqui para a geometria, né? Nós temos uma linha ela é escrita a partir de 2 pontos. Né? 2 pontos definem uma linha reta, uma direção. E 2 também na Torá representa a dualidade com que o Eterno criou tudo. 2 representa as 2 tábuas com os regulamentos e juízos que o Eterno nos dá. 2 também representa, né, os 2 testemunhos, os céus e a terra, as 2 tábuas, 2 testemunhos para qualquer julgamento. Então o Eterno sempre nos apresenta o número 2. Depois nós temos aqui, depois da rei, nós temos 3 letras. 3 letras representam o plano existencial, ou seja, as 3 direções que nós utilizamos, onde nós pisamos é um plano. Nós já vimos lá atrás que 3 pontos determinam um ponto, um plano. Né? É esse plano que é único, que é onde nós nos situamos. Nós não estamos no mundo superior, não existe um mundo inferior, nós estamos nesse plano, nesse mundo em que nós vivemos. E muita gente faz confusão com esse plano, né? Muita gente estabelece aí que esse é um plano no sentido de uma tábua, né? Uma reta, mas uma superfície também, uma superfície esférica, ela também é um plano no momento em que você se desloca em poucas distâncias. Então você tem um plano, né? Um plano representa o triângulo, né? Digamos assim, na geometria representa o triângulo. E depois nós temos 4, ou seja, quando você sai do plano, né? Quando você tem um plano aqui e um ponto acima do plano, você tem a permissão de caminhar em todas as direções. Então, se você tem uma mesa, nós já discutimos isso quando estudamos as letras, né? Acho que a letra Gimel e a letra Dalet, nós discutimos o plano
e nós discutimos que está acima do plano. Só quando você passa, quando você sai do plano é que você permite o movimento. Uma mesa de 3 pernas, por exemplo, não balança. Por quê? Porque ela não tem, né, ela não tem possibilidade de sair desse plano. Mas já uma mesa de 4 pernas, ela balança, ela pode balançar, né? Se uma perna for mais curta ou mais comprida que as outras, essa perna balança. E é só quando se sai do plano é que se pode evoluir, se pode criar movimento, se pode estabelecer tantas construções feitas num espaço acima de um plano. O espaço é caracterizado por estar acima de um plano. Então aqui nós temos o Eterno colocando o seu nome, o seu glorioso nome, justamente no Yom HaShishi. Você vê aqui, né? Você vê aqui que ele colocou aquela letra rei, né? Que é a definição do dia sexto, do sexto dia. Ele colocou justamente para que entre o sexto dia e o sétimo dia ele estivesse presente. Então, nós temos 2 letras, né, aqui no sexto dia e 2 letras no sétimo dia. Então, aqui nós iniciamos o sétimo dia e aqui nós finalizamos toda a criação do sexto dia, né? Então, o Eterno fez essa separação e colocou escondido justamente nessa finalização do sexto dia, o sexto dia, essa rei. Mas não foi só isso, né? Não foi só isso que ele nos colocou. Ele colocou mais uma informação aqui, que é justamente o povo responsável por continuar a sua criação. Veja que ele descansou, né? Descansou no sétimo dia de toda a sua obra que fizera. Quer dizer, descansou no sentido de ele não vai fazer mais nada. Não, a responsabilidade agora é nossa. Ele vai estar só nos orientando, só olhando o que a gente está fazendo e corrigindo, né? Corrigindo toda a nossa caminhada. Não vai permitir que nós façamos uma destruição de todo o universo, né? Por quê? Porque ele vai estar sempre atento. Mas ele nos deu a responsabilidade de cuidar de toda a sua criação. Ele colocou o homem no meio do jardim justamente para o homem cuidar de toda a sua plantação, né? Nós vamos ver aí estudando o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4 de Bereshit, nós vemos toda a evolução de Adão, né? Então nós temos aqui que o Eterno descansou justamente porque ele nos passou essa responsabilidade. E ele passou para quem? Né? Ele passou justamente, né? Ele passou justamente para o seu povo, o povo escolhido, o povo que é o povo em que ele confia. E quem é esse povo? Nós vamos ver aqui a partir dessa primeira Iud, a Iud que sai aqui da palavra Shishi, HaShishi, o sexto dia, nós temos uma Iud aqui, e aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7ª letra é uma letra Shin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é uma letra Resh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é uma letra Aleph. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é uma letra Lamed. Então, o sexto dia, o Eterno nos passa a responsabilidade. Passa para quem? Para o seu povo, o povo de Israel, a cada 7 letras, né? 7 representando o sétimo dia, o dia que ele descansou. E não é à toa que até hoje o único povo que guarda o sétimo dia é o povo que vive, né? Que vive no país chamado Israel. É o povo que é o povo que vive em Israel, é o único povo que guarda por lei o Shabat, mas por lei não a lei do Eterno, né? Mas por lei dos homens. Então eles adotaram seguir
seguir as orientações do Eterno. Mas então é só o povo que vive na terra de Israel que guarda o Shabat, que é o povo escolhido pelo Eterno? Não, não. Aí há uma confusão, né? Há uma distorção, na verdade, de interpretação. O povo que vive na terra de Israel, em Eretz Israel hoje, não é o povo que o Eterno escolheu. Aquele povo é o povo que vive naquela região, né? O povo que restou da tribo de Erudá. Né? O povo da tribo de Erudá, o povo Yehudi, o povo judeu que vive naquela terra e espalhado pelo mundo, é o povo que tem essa responsabilidade, né? Que é da tribo que pertence a Israel. Mas vários outros podem pertencer a Israel, né? Desde que cumpra os regulamentos, as mitzvot do Eterno, desde que pratique essas mitzvot no seu dia a dia, desde que levem isso no seu dia a dia. Esse é o povo escolhido pelo Eterno para continuar a sua obra. É o povo em que o Eterno descansou e passou para ele essa responsabilidade. Não é só o povo Yehudi, né? Não é só o povo judeu, é o povo de todas as tribos, né? Todos aqueles que foram originados de Yaakov, né? e que receberam do Eterno essa missão de cumprir, né? de levar a sua palavra. O povo Yehudi hoje é o povo que tem a responsabilidade de guardar a palavra do Eterno, de espalhar essa palavra do Eterno, de difundir a palavra do Eterno, né? De levar a todos essa instrução que nós estamos estudando hoje. Então, se você pratica, se você pratica essas palavras, se você guarda essas palavras, o Eterno vai colocar você dentro desse povo. Você está dentro desse povo e vai, então, continuar a obra que ele, no sexto dia, encerrou essa obra e assinou com o seu nome aqui. Né? Não é só o povo Yehudi. E é justamente, né, se você lembra, né, do nascimento dos filhos de Jacob, né, você vai ver que cada filho trouxe uma mensagem do Eterno. Por exemplo, nós temos o primeiro filho, né, Reuven, com a letra Resh, né? Reuven, a sua mãe Léa disse: olhem, Reuven, olhem, um filho, Reuven, né? Reuven quer dizer, olhem, um filho. Então agora meu marido vai me amar porque eu lhe dei um filho. E Jacob nem se preocupou muito com isso, né? Não deu atenção a ela porque ele gostava de Rachel. E aí então nasce o segundo filho, Shimon. O Eterno me ouviu, né? O Eterno me ouviu, me deu mais um filho e meu marido vai me amar agora. E o marido, nada, né? Aí ela teve Levi, meu marido, né? Meu marido vai me amar porque vai olhar para o meu coração, né? Vai olhar para o meu coração e vai me amar. Mas o marido também nada, né? Não amava ela de jeito nenhum. Então o que ela fez? Ela colocou a seguinte letra dentro do nome do Eterno. Ela colocou a letra Dalet, ou seja, ela abriu uma porta no seu coração para o Eterno. Colocou um Dalet dentro da palavra Yud, Rei, Vav, Rei. Então, Yehudá se escreve Yud, Rei, Vav, Dalet, Rei. Então, com essa porta aberta, ela se entregou ao Eterno, ela deixou de se preocupar com o marido e disse que agora ela ia se dedicar ao Eterno. Então, o povo Yehudi, povo de Yehudá, o povo judeu, o povo de Judá, é aquele povo que a porta está aberta para o Eterno. E o que é a porta? Né? A porta é justamente aquela que nos liga com o Eterno, é o Shabat, é o quarto mandamento que nos fala do Shabat. Então, dentro desse nome Israel, nós temos
essa evolução da prática material para a abertura, né? Abertura do nosso coração para receber o Eterno. Então é aí que entra o povo Yehudi. Não é à toa que esse povo é o que permanece de todas as tribos. Por quê? Porque esse povo tem essa responsabilidade. Agora, o povo Yehudi que não pratica os mandamentos do Eterno também não vai ser um povo de Israel, vai ser um povo simplesmente que tem essa responsabilidade e que não vai seguir, né? Não vai seguir com essa tarefa, né? Que é a tarefa justamente de trazer, né? Trazer mais e mais pessoas para esse conhecimento, para esse entendimento e para a prática das palavras do Eterno. Não é à toa que Yeshua também começa com essa letra Yud, né? Por quê? Porque a tarefa dele, né, que está aqui no seu nome, vem justamente a partir da letra Yud. Nós vamos ver aqui no capítulo 2, aparece o nome de Yeshua algumas vezes isso escondido dentro das letras, né? Por quê? Porque ele trouxe essa responsabilidade, ele trouxe essa mensagem do Eterno para que o povo, né, para que o povo se voltasse para os ensinamentos do Eterno. Só que o povo não aceita, né? O povo não aceita, o povo quer alguma coisa diferente, né? O povo quer uma orientação diferente. Eles querem aprender de uma maneira diferente. E nós vemos isso, não é numa ou outra pessoa, nós vemos isso em muitas pessoas, não é uma questão de inteligência, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de aceitação da palavra do Eterno, né? Eu sei que muitos cientistas se afastam da Torá porque identificam a Torá com religião, e cientista não gosta de religião, a maioria não gosta de religião. Muitos gostam, muitos estudam, né? Mas se perdem dentro das doutrinas, não se dedicam ao ensinamento da palavra, se perdem apenas, né? Eles são cientistas e religiosos, mas não misturam as duas coisas, porque a união das duas coisas é a palavra, e a palavra, a Torá, ela não é nem ciência nem religião, né? Ela está acima disso. Nós trazemos a ciência, nós trazemos a religião da Torá, mas nós esquecemos da Torá. Então, muitos cientistas, aí, bons cientistas famosos, né, eles esperam, por exemplo, que um ser venha de fora da Terra e nos traga uma mensagem para que a gente possa se desenvolver, né, para que a gente possa aprender a conviver uns com os outros, para que a gente receba uma instrução e de que nós não devemos ser maus uns com os outros, nós não devemos nos prejudicar uns com os outros, mas isso já está aqui na Torá, não precisa vir ninguém de fora, né? Isso já veio de fora, isso já foram dois tablets que desceram das nuvens com essas orientações, 10 palavras. Eu não acredito que alguém, né, vá trazer uma informação que vai trazer toda essa revolução que se espera com menos do que 10 palavras. 10 palavras é muito, então vamos lá, 2 tábuas que se resumem a 2 palavras. Ama o teu Criador, né, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua capacidade, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Só precisa essas 2. Mas se espera, né, que um extraterrestre nos traga alguma coisa mais direto do que isso. Não tem mais direto que isso. São 2 palavras só, né? Não tem uma palavra só. O que eu acho que se espera, né, que esses seres ditos inteligentes esperam, é que venha um opressor, né, que nos domine, como o faraó dominava no Egito. O faraó falava que agora vocês não têm nem palha, para vocês vão ter que buscar palha, eu não vou dar mais nem palha para vocês. É isso que eu acho que a maioria das pessoas querem, né, porque o Eterno nos deu as palavras, nos ensinou, nos trouxe aqui vários detalhes que nós estamos destrinchando para você e as pessoas não aceitam. Então ele falou assim, olha, sei que foi complicado, né? Parece que vocês não querem ler, não querem estudar, então eu vou fazer o seguinte,
né? Como ele fez com Moshe quando ele deu, né? Quando ele deu a menorá para Moshe, Moshe, você não entendeu, eu vou explicar de novo, vou desenhar aqui para você, você vai lá pedir para o teu artesão fazer a menorá dessa maneira. Então o que ele fez? Eu dei a palavra para vocês, eu ensino a palavra para vocês, eu coloquei códigos secretos na palavra, mas você não quer estudar? Então eu vou mandar um mensageiro para você, para ele praticar todos os dias, para você ver como é que é. Ele vai ensinar, ele vai mostrar, e aí você vai aprender. O que fizeram? Mataram o mensageiro, pegaram a mensagem e modificaram. Então agora querem que um ET traga, né, traga essa informação de alguma outra maneira mais explícita do que o Eterno já colocou. Né? Tragam essa menorá de uma maneira, sei lá, hollywoodiana, né? Uma coisa assim que eles vão entender mais fácil. Mas é tão fácil aprender, né? É só você se dedicar, só você estudar um pouquinho, não precisa ser nesse canal, só você precisa a Torá, você precisa do texto em hebraico, né, para você descobrir todos esses ensinamentos que estão ali dentro. Então, nós temos aqui, nessa passagem do sexto dia para o sétimo dia, né, do sexto dia para o sétimo dia, nós temos essa orientação do Eterno, nós temos o ensinamento, né, praticar os ensinamentos do Eterno, continuar a sua obra para ser o povo escolhido por ele. Mas quando ele diz continuar a sua obra, não é destruindo o planeta, não é matando os animais, não é derrubando as árvores que a gente vai fazer isso. Né? Tem que ter uma consciência, né, de que isso é a criação do Eterno e não pode ser destruído, é para ser continuado, não para ser exterminado. Não é isso que ele ensina. Ele ensina que o mundo estava perfeito, muito bom. Né? Se a gente mantém isso, se a gente guarda os Shabbats, a gente vai fazer com que esse mundo continue muito bom, né? E não se torne um mundo muito ruim, né? Que é o que a gente espera. E ele nos mostra isso justamente no Shabat. No Shabat, nós temos no nosso dia a dia, nós temos um kiddush, né? Um kiddush semanal em que a gente lembra desse pacto que o Eterno fez com a gente. Nós temos o vinho, Yain, né? Nós temos a vela que nós acendemos, Ner, né? Nós temos Yain, o vinho, Ner, a vela, e nós temos a Halá, o pão, né? Pão de consagração, o pão trançado que nos lembra as 12 tribos, 12 pães, e além disso nós temos o quê? Nós temos esses elementos, né, que estão aí no nosso dia a dia, que trazem do solo. Né? Nós temos aqui o trigo, nós temos aqui a uva, e nós temos aqui esses elementos que saem do solo, né? que é a cera, que é a vela, e que é o cordão que está aqui dentro, e a luz, né, que nós temos que acender dentro de nós, iluminar o mundo à nossa volta. Mas nós temos também a baçar, a carne, e nós temos dag, o peixe. E todos esses elementos têm em comum a gemátria. Todos esses elementos se reduzem ao número 7, nos lembrando, né, nos lembrando do Shabat, nos lembrando aqui do número 7, né, o número 7, que é o sétimo dia, o dia que o Eterno descansou de toda a obra que fizera, né, da obra que ele quis fazer, da obra que ele quis nos colocar, colocar à nossa disposição para que a gente desenvolva, para que a gente pratique isso. E nós temos aqui, né, nós temos dentro desse primeiro capítulo mais uma informação importantíssima, né, como o Eterno criou esse mundo. Né? O Eterno não criou esse mundo de uma maneira mágica, né, fez assim e tudo apareceu, tudo passou a funcionar de repente. Ele trouxe isso pela palavra, pela comunicação, pela transmissão da informação. E é assim que nós temos que continuar produzindo nesse mundo, comunicando nosso aprendizado, comunicando
o que aprendemos na Torá, o que praticamos no dia a dia, ensinando, passando essa mensagem para frente. E o Eterno fez isso, né? Primeiro, ele criou a base para construir o mundo, né? Todo o nosso mundo foi construído a partir de um momento que o Eterno decidiu criar, né? Elaborou esse mundo, criou esse mundo, colocou os fundamentos desse mundo que ele queria que se desenvolvesse e trouxesse vida. Por que ele fez isso? Não sabemos, não temos a menor noção disso, né? Nós não temos ideia do porquê o Eterno criou o mundo, mas nós precisamos entender que nós estamos no mundo criado por ele e temos como determinação dele que nós continuemos essa criação, que nós utilizemos esse lugar que ele nos deu, nesse mundo que ele nos deu, para aprimorar a sua criação. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos praticar. Nós não estamos aqui apenas para comer e dormir, para degladiarmos uns com os outros todos os dias. Não foi para isso que ele nos criou. Foi para que nós pratiquemos o que ele colocou dentro de nós, que é igual a ele, semelhante a ele. Ele nos fez a sua imagem e semelhança para que a gente seja criativo, ou seja um ser que continue colocando maravilhas no mundo, trazendo maravilhas para o mundo. É isso que ele espera de nós, que a gente faça isso de forma consciente, de forma equilibrada, de forma que, ao final de cada processo, a gente diga que tove, né? E um dia, no final de tudo, ele vai olhar para tudo que a gente fez e vai dizer: tove meod, muito bom, isso que vocês fizeram é muito bom. No momento, no momento ele não tem essa satisfação de dizer que a gente está fazendo tove meod, nem que a gente está fazendo tove, né? Que a gente está fazendo algo de bom, que a gente está caminhando por outro caminho, mas ele confia que nós façamos techuvá, que nós voltemos para esse caminho que ele nos deu, que ele nos orientou, que ele nos mostrou, que ele colocou em nosso coração. Então, vamos ver, Vamos ver como ele criou o mundo. Primeiro, ele nos deu a base de tudo. Ele nos deu justamente, ele criou a base de tudo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Então, nós temos aqui tempo, como eu gosto de falar com vocês, o tempo, o espaço e a matéria. Então, o tempo é do Eterno. O tempo é algo que só pertence a ele, que vai dar o fluir, que vai dar a evolução, que vai permitir que haja movimento no mundo. Sem tempo não há movimento, não haveria mudança de, como a gente chama na física, de mudança de estado, alguma coisa não passaria a ser uma nova, tudo estaria estagnado. Não foi isso que ele quis. E ele mantém o controle do tempo para que a gente não destrua o tempo como a gente faz com o espaço e com a matéria. Nós temos o espaço e a matéria para usar como transformação, mas sempre no tempo que o Eterno nos dá. Então, a partir do espaço e da matéria, ele criou falando, ele criou com as palavras, ele criou dizendo. Então é isso que a gente vai olhar agora. Quais são essas palavras que ele usou para criar? Porque o Eterno podia ter criado tudo num piscar de olhos, tudo pronto, e aí toque-se o barco, mas não é isso que ele quer. Ele quer que a gente entenda como ele fez o processo e que a gente dê continuidade a esse processo. Na ordem, na sequência, passo a passo, lentamente, uma coisa levando a outra. Ele não criou o homem e depois criou o alimento do homem, e depois o leito seco onde esse homem ia viver. Ele foi criando
né, criando passo a passo para que você aprendamos isso e façamos da mesma maneira toda a transformação nesse mundo. Então, ele criou o espaço e a matéria, e depois ele disse, Vaiomer Elohim, e disse Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Seja luz, e foi luz. A luz só aparece depois da matéria, ela não aparece antes. Por quê? Porque a luz é um fenômeno eletromagnético, ele depende de cargas elétricas, ele depende da matéria. Toda a energia que existe no universo depende da matéria que está no universo. Essa é uma discussão que a gente tem que aprofundar, ela vai de encontro a muitos pensamentos e a muita divulgação científica que nós temos no mundo hoje, que interpreta a energia como dando origem à matéria. Mas nós aprendemos na Torá que toda a energia que o homem chama de energia eletromagnética, sem se atentar que a energia eletromagnética vem de cargas elétricas, que são matéria, que são constituídas de matéria, né? Que são algo que nós não temos noção do que realmente seja a matéria, né? Na sua dimensão infinitesimal, nós não temos noção do que é isso, mas é essa matéria que dá origem a tudo que existe. Então, o Eterno diz no verso 3 que foi criada a luz, que é justamente o dia 1, né? Esse dia inicial, o dia que aparece primeiro. Por quê? Porque nós não podemos dizer dia primeiro, porque o dia primeiro só existe a partir do segundo. Enquanto ele é único, ele é um. Ele só vai ser primeiro quando a gente sabe que existe um segundo, né? Então isso é uma discussão de semântica, mas era muito importante, porque o primogênito, por exemplo, o primogênito só existe depois que existe o segundo, porque senão ele é filho único. Ele é filho primogênito porque vai haver um segundo, né? Se é o segundo, ele é o primeiro do segundo. E Yeshua é o primogênito a ressuscitar. Por quê? Porque o Eterno já sabe que terão outros. Quando ele chama Yeshua do meu primogênito, ele sabe, porque ele não está preso no tempo passado, presente e futuro. O tempo para ele é o mesmo. Ele sabe que terão outros que ressuscitarão no dia do julgamento. Mas quem são esses? Só ele sabe. Mas ele sabe que terão outros além de Yeshua. Yeshua é o primogênito porque já existem outros lá no caderninho do Eterno, já estão anotados quem serão esses. Não sabemos quem são, espero que você esteja lá, espero que eu esteja lá também, né? E precisamos caminhar segundo os seus ensinamentos para que isso se torne a realidade. É um único requisito necessário para estar lá, não precisa mais nada, simplesmente seguir, praticar, guardar os ensinamentos do Eterno. No verso 6 do capítulo 1, nós temos Vaiomer Elohim, né? Nós temos aqui, cadê o marcador? Aqui. Vaiomer Elohim, essa palavra, essa frase vai aparecer muitas vezes, né? 10 vezes nós vamos ver o Eterno e disse Elohim. Então nós temos Vaiomer Elohim, Yehi Hakia, Betor Hamaim, Verhi, Vihi, Mavdil Beim, Maim, Lamaim, e seja um firmamento no meio das águas, e seja a separação entre águas e águas. Então, ele fez isso no segundo dia. Depois nós temos o verso 9, Vaiomer Elohim, Ikavu Hamaim, Mitahat Hashamayim, El Makom Errad, Veterae Rai Bashá Vayehi Kim. E disse Elohim, disse Elohim,
juntem-se as águas debaixo, mitahat, debaixo dos céus em um lugar, e se veja o leito seco. E foi assim. Então, ele fez com que as águas se juntassem e aí aparecesse um único espaço constituído de matéria, né, de terra seca, sem águas, né, para que aí se desenvolvesse a vida. A vida vai se desenvolver nesse espaço único de terra. Verso 11. Vaiomer Elohim Tadshe Haaretz Deshe Esev Masria Zera Etz Pri Ose Pri Limino Asher Zaruvo Al Haaretz Vaeri Ren. E disse Elohim: cubra a terra de erva que produza a semente, né? Árvore que tenha semente, fruto, que o fruto leve a semente, né, dentro dele, sobre a face da terra, e foi assim. Esses dois versos estão no terceiro dia, ou seja, o leito seco e a produção, né, a produção de ervas e árvores frutíferas, a base da alimentação de todos os seres que virão nos próximos dias. Vaiomer Elohim, Yehi Meorot Birkiah Hashamayim Lehavdil Bein Rayon Uven Halayla Verhav Verhayu Leotot Ulmoadim Ulamim Veshanim. Disse Elohim: sejam luzeiros no firmamento dos céus, para separar entre o dia e a noite, sejam por sinais e por prazos e por anos. Isso, o quarto dia, foi a criação das condições para que nós tivéssemos o dia e a noite, o sol e a lua, as estrelas, né? Todo o processo cíclico do dia e de noite. Verso 20, Vaiomer Elohim, disse Elohim, Ishretsu Hamaim, Sheretz Nefet Hayah, Veof Yeof Al Haaretz, Al Pnei Hakia Hashamayim, produzam as águas répteis de alma vivente e ave que voe sobre a terra, sobre a face da expansão dos céus. Isso, o quinto dia. E agora nós adentramos, né, quinto dia, a criação dos seres marinhos, né, dos seres aquáticos e das aves, dos seres aéreos. E aqui nós temos agora o próximo dia. Vaiomer Elohim Totse Haaretz Nefesh Hayah Limna Behemah Varemes Verraito Eretz Leminá Vairi Ken. Produz a terra a alma viva segundo sua espécie, animal rastejante, animal e rastejante. Todos os outros animais, um animal quadrúpede, um animal que tem pernas, né, um animal, seja ele gado, seja ele besta, seja eles animais ferozes, sejam eles todos os animais sobre a face da terra. E os rastejantes, né? Todos os animais que estão sobre a superfície da terra, segundo a sua espécie. Então você vê aqui que sempre tem a espécie sendo declarada na criação. Né? Isso você vê no hebraico. Muita gente esquece, né, que
que a Torá ela traz a evolução das espécies dentro dela, né? A evolução das espécies, elas vem uma. Nós temos aí os peixes, nós temos as aves, nós temos os animais e depois nós temos o homem. Então é uma exemplificação de tudo, né? O que nós observamos hoje através da ciência. Está tudo aqui. No Cisto já é o início do sexto dia. E diz ainda Elohim, e disse Elohim, Vaiomer Elohim, Nasce Adam, façamos o homem, Betsalmenu, a nossa imagem, Kidmuntenu, Veridu Vidgat, Hayan Uvof, Hashamayim, Uvaberemá, Uverhol Haaretz, Uverhol Haremes, Haromes al Haaretz. Façamos o ser humano, façamos um ser humano, na nossa imagem, conforme nossa semelhança, e governe no peixe do mar, na ave nos céus, nos animais, em toda a terra, e no rastejante que rasteja sobre a terra. Ainda no sexto dia, Vaiomer Elohim, verso 29. Hine natati lachem et kol esef zorea zera asher alpine kol haaretz ve'et kol haaretz asher bo feri et zorea zara lachem irie leorá. E disse Elohim, eis que dei para vocês toda a erva com semente que está sobre a face da terra, e toda a árvore no qual o fruto da árvore tem a semente, para vocês por comida. Então esse é o alimento, né, que o Eterno deu ao ser humano. E agora nós temos mais uma frase em que a palavra Vaiomer Elohim, ela vem escrita de uma outra maneira, né, que é justamente o verso 28, por isso que eu pulei aqui, né, do verso 26 fui para o 29, porque ela sempre Vaiomer Elohim, e no verso 28 ele diz Vaivareha otan Elohim piru lemor. Desculpa, que eu tô lendo o outro verso. Vaiomer otan Elohim, Vaiomer lachem Elohim. Então aqui, né, na palavra que ele vinha dizendo, Vaiomer Elohim, aqui nós temos uma palavra lachem, né? Nós já discutimos isso quando estudamos, acho que Números da Torá, número 3, que nós falamos das palavras, né? Nós falamos aqui da importância dessa palavra aqui, para que essa palavra Eretz aqui, né, caísse como a 360ª palavra da Torá, mostrando aí a importância do número 360, né, nos dias e na esfera em que vivemos, no mundo em que vivemos. Vaivarer otan Elohim, Vaiomer lachem Elohim, piru urvu umilu et haaretz verrishu verri verriv shua urdu bidgat hayan ufof hashamayim uvirhol haya bahomeset al haaretz. E os abençoou Elohim e disse para eles Elohim, frutificai e multiplicai, e enchei a terra e dominai-a sobre os peixes, sobre o peixe nas águas, sobre a ave nos céus e toda a vida que rasteja sobre a terra. Então o ser humano tem essa responsabilidade de dominar sobre todos os animais que estão na face da terra. Então o Eterno deu essa responsabilidade
para cada ser humano. Ele deu essa responsabilidade para o ser humano, frutificar e multiplicar, ou seja, se reproduzam, né? Se multipliquem, encham a terra. É isso que ele nos dá, né? Ele não dá essa determinação. Né? Ele disse isso para nós. Ele disse isso também para os animais aquáticos e aéreos, lá no verso 22. Né? Ele disse lá no verso 22, vai haverá otan Elohim lemor. Né? Ali nós não temos Vaiomer Elohim, nós temos Elohim lemor, né? Frutificai e multiplicai. Então, ele disse isso naquele momento, que é uma frase semelhante a essa que está aqui. Né? Por isso que nós não consideramos isso como uma frase diferente, porque ele estabelece que todos os seres vivos que têm um movimento, ou seja, que se locomovem, os peixes, as aves, os animais terrestres e o ser humano, eles devem frutificar e se multiplicar. Então, aquele verso 22 está embutido aqui no verso 28. Então, isso foi a finalização do sexto dia, a criação dos animais terrestres e o ser humano. E agora eu queria trazer para vocês essas 10 palavras dentro da Torá, como ela aparece dentro da Torá, como ela está espalhada dentro da Torá. Nós vimos aqui 10 palavras na criação, depois nós vamos ver 10 palavras que o Eterno nos dá como regulamentos para que a gente faça isso, né? Para que a gente cumpra isso que foi estabelecido aqui no verso 26, no verso 29, no verso 28. Então, tudo que está estabelecido no sexto dia, o Eterno vai nos dizer como fazer, né? Como garantir que isso aconteça com as 10 palavras que ele vai nos entregar, né? Nos entregar no Monte Sinai, no capítulo 20 do livro de Shemot. Então, vamos ver essas 10 palavras, né? Como é que elas estão distribuídas aqui nesse primeiro dia. Então, nós temos aqui Vaiomer Elohim aparecendo 9 vezes e Vaiomer Lahem Elohim aparecendo uma vez. Então, vamos ver aqui a distribuição dessas palavras nos versos e nos dias da criação. No verso 3, nós temos o primeiro dia, aparece uma vez. No segundo dia, verso 6, também aparece uma vez. No versos 9 e 11, é o terceiro dia da criação, aparece então 2 vezes. No verso 4, aparece somente uma vez no verso 14, no dia 4. No quinto dia, aparece também uma vez no verso 20, e no dia sexto, no Yom HaShishi, o dia sexto, aparece 3 vezes no versos 24, 26 e 29, formando aqui, né, 6 vezes 3, 18, multiplicando o dia da criação pela quantidade de versos, e aí nós temos um total de 36 vezes, né, que aparece aqui se a gente multiplicar o número de versos pelo dia da criação. E esse outro aqui, nessa outra frase, diz para eles Elohim, Vaiomer Elohim, Elohim, aparece somente no verso 28. No verso 22 aparece uma variação, mas que tem relação tem relação com o verso 28, né, que é frutificar e multiplicar, e todos os outros é uma criação, é uma palavra independente. Então, no verso 22 e o verso 28 é a mesma informação, a mesma orientação, a mesma palavra. Nós temos aqui, né, no verso 6 também, no dia 6 também, aparece uma vez, formando aqui o número 6. E isso aqui, né, se a gente somar 36 com 6, nós temos o número 42, né, que vai estar presente, né, que vai estar presente em toda a Torá, que vai aparecer muitas vezes, que é de suma importância
para aquele que quer, né, que quer caminhar na direção do Eterno, que quer cumprir as palavras, os ensinamentos do Eterno. E aí nós pegamos aqui a gemátria da primeira frase, a gemátria da segunda frase, nós temos que Vaiomer Elohim soma 343, nos lembrando aí o número 10, as 10 palavras da criação, as 10 palavras que estão, né, dadas nos 10 pronunciamentos, que são as orientações para que a gente cumpra, né, siga a determinação do Eterno de continuarmos o mundo conforme ele quis, né, ele quis fazer, né, que ele estabeleceu por fazer. E a segunda nós temos o número 418, que é justamente a palavra errade, lembrando que essa frase é única, né, que nós devemos frutificar e multiplicar, nós devemos nos espalhar pela face da terra, e nos lembrando também, né, que a criação é única, a criação como ela existe, ela é única, ela é errada. Errade, a palavra errade soma 13. Né? Então, nós temos aqui a unidade já expressa também nessa frase. E vamos ver, né, vamos ver essas palavras dentro da Parashá Bereshit. A Parashá Bereshit começa no capítulo 1, verso 1, e vai até o capítulo 6, verso 8 do livro de Bereshit. E nós temos aí, né, nós temos um total de 148 versos. O primeiro capítulo, ele tem 31 versos, o segundo capítulo tem 25 versos, o terceiro capítulo tem 24 versos, o quarto capítulo 26 e o quinto tem 32. Aí nós somamos 138. E a porção Noar, que é a segunda porção que nós estudamos, ela começa no verso 9, né, do capítulo 6. Então nós temos mais 8. Então 138 mais 8 dá 146. Se a gente somar, né, com os dias da criação e versos, que são 42, quando nós observamos, nós temos um número 188. Mas o que é 188? Eu vou trazer para você um verso que ele está anterior a tudo. Foi um verso criado pelo Eterno antes de toda a criação do mundo, que ele estabeleceu como princípio. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Essa frase, ela é a base de tudo. Ela está fora, né, de todo o restante, de toda a criação, de tudo que a gente vê na Torá. Se não tivesse essa frase, não existiria. Né? Então essa frase é criada pela mente do Eterno. Bereshit, a palavra Bereshit, 903, ela pode ser substituída pela palavra Itbonenut, que significa contemplação, meditação, né? Algo que vem da mente. Então foi criado pela mente do Eterno. Pela mente do Eterno, né, ele criou os céus e a terra, através de um processo de criação que não tem matéria, não existe uma necessidade de algo material. Foi da sua mente, da sua sublime mente, que ele estabeleceu toda a criação. Né? Daí ele tira a criação de espaço e matéria a partir do nada. Então essa frase, ela é anterior a tudo. Então nós podemos dizer que essa frase ainda não pertence ao livro de Bereshit. Né? Ela é anterior a tudo. Nós tiramos essa frase. Então nós tiramos lá do 188, nós tiramos né? Esse que viria do número de versos. E nós temos então 187. 187 é o quê? Né? Fazer a gemátria, 8816, e dá 7, né? Aí 7, mas é mais do que isso. 187 é o total de capítulos de toda a Torá, dos 5 livros da Torá, já está expresso aqui, né, nas 10 palavras da criação. As 10 palavras da criação estabelecem toda a escritura sagrada, toda a Torá
né? E você tem que lembrar que a divisão em capítulos veio séculos e séculos depois da escritura, né? Do texto escrito da Torá, da apresentação do texto escrito da Torá. Será que os sábios fizeram isso da cabeça deles? Ou será que o Eterno orientou cada um, né, como deveria fazer essa divisão? Você conclua aí, né? Você conclua aí o que você acha, como foi feita a criação. Eu confio que o Eterno estabeleceu toda a criação, né, muito antes de tê-la colocado no mundo, de ter estabelecido com os propósitos que ele determina. Então, nós precisamos dar prosseguimento a essa criação do Eterno, dar prosseguimento aos seus ensinamentos, praticar os seus ensinamentos em todos os instantes da nossa vida. Né? É para isso que nós estamos aqui, é para isso que Ele nos colocou aqui. Ele espera que nós guardemos as suas palavras, demos continuidade à sua criação. Né? Shalom, shalom. Espero você amanhã no estudo da Parashá Shavua, Parashá Ucat, que nos será trazida pelo Moré Haimson. Moré Haimson, se o Eterno assim permitir, vai nos trazer os regulamentos do Eterno, aqueles regulamentos que nós não temos o porquê, né, por que praticá-los, mas hoje nós aprendemos um pouquinho, nós temos que praticá-los, porque o Eterno nos orienta assim, o Eterno colocou isso na criação, o Eterno nos traz isso por quê? Porque Ele sabe como nós somos feitos, o que é melhor para nós. Então, vamos aí seguir, né, seguir os seus regulamentos. E nós vamos ver então em detalhes isso amanhã no Kabbalah Shabbat, no sábado no Shaharit e no Arvit com Moré Haimson. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Vamos ouvir então Moré Haimson tocando para nós Zechariah. Shalom, shalom. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yirov, Leolam Va'ed, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yirov, Leolam Va'ed, V'chayar Hashem Melech על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד אוי נא 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 Nine, 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 nine. והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ
אחד ישמו אחד, אוי נרנאי נאי 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 nine 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 nine